E aí, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje vou te ensinar como criar um flyer para divulgação de lanchonete utilizando o Illustrator e o Photoshop. O legal desse vídeo é que você vai aprender um pouquinho sobre a fantástica integração que existe entre os aplicativos da Adobe. A gente vai editar a nossa imagem no Photoshop, remover o fundo, se necessário fazer algum ajuste na imagem, salvar um arquivo em PSD e aí importar isso para o Illustrator de maneira totalmente integrada, sem precisar fazer nenhuma gambiarra, beleza? Antes de a gente começar esse vídeo aqui, eu gostaria de deixar uma dica muito bacana, que é o Freelancer Toolkit. Se você ainda não conhece, o Freelancer Toolkit é um produto digital aqui do Clube do Design, onde você tem acesso a uma série de documentos prontos para você turbinar a sua carreira como profissional independente, como profissional freelancer. No Freelancer Toolkit você encontra planilhas de cálculo de hora de trabalho para saber quanto que você precisa cobrar do seu cliente, planilhas de orçamento, cadastros, fluxo de caixa simplificado e um especialmente para quem é MEI, além de modelos de e-mail e vários outros arquivos que você pode conferir no link aí da descrição, ok? E esse tutorial aqui, ele inicia uma nova fase do Freelancer Toolkit. Eu já tinha explicado para vocês aqui no canal que eu vou começar a fazer mais projetos gráficos variados, de flyers, panfletos, folders, cadernos, tudo que a gente vai construir aqui no Clube do Design. E à medida que eu vou te ensinando a fazer esses projetos, o Freelancer Toolkit também vai sendo atualizado, olha só, recebendo esses projetos gráficos que a gente vai criar aqui, beleza? Você vai aprender de graça aqui no Clube do Design, mas no Freelancer Toolkit você vai ter acesso aos projetos prontos e o que é melhor, você vai ter acesso a variações desses projetos, coisa que eu não vou mostrar aqui no Clube do Design, tá bom? Eu vou mostrar como fazer o projeto principal, mas quem tem acesso ao Freelancer Toolkit, por exemplo, nesse flyer que a gente vai fazer hoje do hambúrguer, vai ter acesso também ao flyer de suco e de salada. Você vai aprender a fazer, mas quem tem o Freelancer Toolkit acessa todos os templates de uma só vez, ok? E você pode, além de ter acesso a todos esses recursos no Freelancer Toolkit, você também tem acesso a dois bônus incríveis, que é o curso Ferramentas do Google para Freelancers, cursos grátis para quem compra o Freelancer Toolkit, tá bom? E também o curso Gerenciamento de Projetos Criativos com Trello. Os dois cursos já começaram e você já pode estudar imediatamente a partir do momento que você comprar aí o seu Freelancer Toolkit. O Freelancer Toolkit está custando, na data desse vídeo aqui, R$ 79,00 e você pode comprá-lo no link aí da descrição, ok? Atualizações constantes, sempre estou colocando novidades, sempre estou trazendo mais coisas para o Freelancer Toolkit e você pode adquirir aí no link, ok? Bom, vamos começar então o nosso tutorial. Eu já separei aqui alguns recursos. Eu tenho, por exemplo, uma imagem de hambúrguer que eu baixei lá no Pexels e eu tenho aqui também um padrão de alimentos, olha só, que eu fiz o download no Freepik. Eu vou deixar o link para esse padrão aqui aí na descrição do vídeo, ok? Mas eu também vou deixar esse carinha aqui que eu já removi o fundo, já deixei tudo bonitinho para você fazer o download e conseguir acompanhar aqui o tutorial de maneira descomplicada. Confere tudo aí na descrição. O que a gente vai fazer aqui é criar um material para divulgação direcionada. Na verdade, você deve ter percebido que em lanchonetes, principalmente de grande porte, né, como Burger King, McDonald's e assim por diante, a gente sempre tem publicidades direcionadas. Você não tem um panfleto, quer dizer, você até tem, mas é muito menos frequente. Você não tem um panfleto aí cheio de produtos, parece um catálogo, né? Não. Você geralmente tem aí a divulgação de um produto específico, geralmente com valor promocional, ou direcionando a atenção do cliente para aquele produto ou para aquela faixa de produtos. A gente vai fazer algo semelhante utilizando aqui o Photoshop e o Illustrator. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a nossa imagem de hambúrguer no Illustrator, tá bom? Então eu vou clicar com o botão direito, selecionar aqui a opção abrir com, eu estou utilizando o Windows 10, você pode fazer em qualquer Windows, né, tanto faz, e vou abrir aqui no Photoshop Creative Cloud 2018, lembrando que eu sempre utilizo a versão mais recente nos vídeos, então versão mais recente na data que a gente está assistindo esse vídeo aqui, que a gente está gravando esse vídeo aqui. A parte mais chata do processo é justamente a parte de edição de imagem. Na verdade, a parte mais chata é a parte que envolve a seleção. Embora existam várias maneiras de você selecionar essa imagem, e eu já demonstrei várias delas lá no meu curso de Photoshop na Suite Criativa, a gente pode, por exemplo, selecionar através de canais, selecionar através de seleção de varinha mágica, seleção rápida e assim por diante. As seleções geralmente não ficam tão legais se a gente não tem um contraste muito evidente, que é o caso aqui do nosso hambúrguer, tá? O hambúrguer ele é bem clarinho, a gente tem uma área de sombra aqui embaixo.
Então, para que a gente possa ter um recorte bem bacana desse hambúrguer, para evitar bordas brancas, né, para deixar ele bem interessante, a gente vai precisar fazer a seleção manualmente utilizando a caneta mesmo. Então eu vou fazer a seleção, eu vou acelerar o vídeo para que você não precise esperar até o final em algumas partes, mas vou te explicar primeiro como é que funciona aqui a ferramenta caneta, tá bom? A ferramenta caneta serve para você delimitar caminhos, né? Você pode clicar e arrastar para delimitar, e se você clicar e arrastar enquanto segura o clique, olha só, você consegue desenhar linhas curvas. Se enquanto você desenha uma linha curva, você pressionar o Alt, você vai conseguir modificar a direção do próximo segmento, tá bom? Então você pode fazer isso livremente. Vou apertar o ESC aqui. Modifique aí a configuração da ferramenta caneta para que ela desenhe um caminho e não uma forma, tá? Então clica aqui em caminho e aí você vai ter a ferramenta caneta prontinha para seleção. E nós vamos começar a nossa seleção observando o seguinte: como a nossa imagem tem uma espécie de névoazinha, olha só, ela tem um desfoque na parte de cima, nas laterais, na verdade, que se misturam um pouquinho com o fundo, a gente vai sempre selecionar a imagem, olha só, alguns pixels para dentro, tá bom? Então você toma cuidado aí de manter a sua seleção alguns pixels para dentro da imagem, para você não ter problema aí na hora de colocar a sua imagem num fundo escuro, por exemplo. No fundo branco não aparece, mas no fundo escuro vai aparecer. E nesse caso aqui, como a gente tem uma superfície muito irregular, você nem precisa se preocupar tanto com as curvas, tá? Você pode ir selecionando, clicando e arrastando exatamente como eu estou fazendo aqui. Não tem muita dificuldade, não tem problema nenhum. No final, quando a gente vai afastar o zoom, ou quando a gente vai enxergar o resultado de longe, a gente não vai conseguir perceber essa diferença. Muitas pessoas me perguntam por que a gente utiliza a ferramenta caneta, porque muita gente prefere usar a ferramenta caneta e não usar o laço ou o laço poligonal. É por causa disso aqui, olha. Enquanto você desenha com a ferramenta caneta, você pode voltar aqui para o Illustrator, pode mexer nele, pode pegar uma outra imagem, você pode passear pelo seu espaço de trabalho à vontade, e quando você volta para o Photoshop, o seu caminho continua. Mesmo que ele não continue, eu pressionei o ESC aqui para fechar o caminho, vou aqui no Illustrator, eu posso em seguida continuar ele, olha só. Voltando aqui para o Photoshop, eu posiciono aqui o meu cursor no finalzinho do segmento, aparece aquele ícone de correntinha ali, e eu posso continuar. Então a vantagem de você utilizar a ferramenta caneta, além de você poder fazer seleções em curva, é que você não corre o risco de perder aí o seu trabalho, como acontece nas ferramentas de seleção. São ferramentas bem antigas, né, que estão disponíveis no Photoshop desde o seu lançamento. Então é melhor utilizar a ferramenta de caneta para você não ter problema aí de perder todo o seu trabalho, coisa que acontece, né? Eu utilizava muito a ferramenta caneta quando eu comecei a usar o Photoshop, ainda na versão 6 do Photoshop, foi quando eu aprendi a usar o Photoshop. E aí, cara, eu já perdi muito trabalho assim, eu comecei a selecionar um fundo, e aí depois de muito apanhar, a gente começa a ir selecionando e fechando a seleção, né? E apagando logo as partes que a gente não quer para evitar problema, até que eu descobri a ferramenta caneta, aprendi a utilizar ela e pronto. Mamão com açúcar, é só correr para o abraço e fazer a seleção com a ferramenta caneta. E olha só, aqui a gente tem justamente uma curva no queijinho, né? Eu vou clicar e arrastar para fazer a curva lá em cima. Depois, segurando o Alt, eu vou diminuir aqui a intensidade da próxima curva, porque aqui, olha só, a curva é bem menor. Então a gente pode, com a tecla Alt, a gente pode ir brincando aí de mudar a direção da nossa próxima curva, coisa que acaba atrapalhando muita gente, né? Que a gente não entende aí os segredos da ferramenta caneta. Eu já fiz um vídeo sobre a seleção explicando tudinho, tá? De como é que funciona a ferramenta caneta. É só conferir aí na descrição ou no link aí do card. Tem no canal também, se você procurar por dominando a ferramenta caneta, você encontra.
Interessante que você tente manter, não é, essa irregularidade dos elementos, porque é tudo muito orgânico aqui, tá bom? Então, nada muito curvado, você vê que até que na carne a gente tem bastante imperfeição, né, na superfície. Eu ia fazer uma seleção curva ali no tomate, mas depois eu vi que ficaria mais interessante manter essa imperfeição mesmo, porque ela traz textura para a nossa imagem, que é muito importante para esse tipo de material. Sempre que acontecer de você errar na seleção, é só você apertar Ctrl Z que você consegue voltar a uma ação. Se você quiser voltar mais de uma ação, dá um Ctrl Z, e segura o Ctrl e o Alt e aperta o Z. Tá? O Ctrl Alt Z volta mais de uma ação. Se você apertar só Ctrl Z, ele desfaz e volta a última ação, tá bom? Então é importante você segurar o Alt se quiser voltar mais de uma ação. Por que existe esse faz e volta no Photoshop? Porque geralmente quando você aplica algum efeito, algum filtro, alguma coisa que você queira comparar o antes e o depois, o Photoshop já tem isso no Ctrl Z. Então você aperta Ctrl Z para desfazer e Ctrl Z para refazer de novo a última ação, tá bom? Então por isso que ele tem esse tipo de recurso. Prontinho, olha só, chegando no final então do nosso caminho, quando você clicar aqui, ele vai fechar o caminho. Vou dar um Ctrl 0 para você ver de longe e olha aí a nossa seleção. Para você transformar esse caminho em uma seleção no Photoshop é muito simples, é só pressionar o Ctrl e o Enter. Se não tiver aí, se você não conseguir pressionar o Ctrl Enter por algum motivo, é só clicar aqui em Selection, olha só, e você pode inclusive selecionar uma suavidade para essa seleção. Eu vou deixar 0 e vou clicar no OK. Pronto, aí a gente tem a seleção então do nosso hambúrguer. O que a gente vai fazer agora é aqui no painel de camadas, clicar na opção para adicionar uma máscara de camada a essa nossa imagem, tá bom? Não pressione o Delete, não apague, não desbloqueie a camada e apague as informações, porque você pode em algum momento precisar modificar a seleção, expandir ou contrair a sua máscara. Então utilizando máscara é muito melhor, porque você esconde o fundo ao invés de apagar ele, tá bom? Eu vou adicionar uma nova camada de ajuste aqui de cor sólida, Solid Color, e vou colocar uma corzinha escura aqui para a gente ver o resultado arrastando aqui para trás, tá bom? Uma coisa interessante que eu já mencionei em outros momentos aqui no canal é que uma foto, quando você a fotografa, quando você vai bater uma foto, tirar uma foto, você precisa prever a sua edição, ou seja, para que essa foto vai ser usada. Se uma foto vai ser usada para um fundo escuro, você precisa fotografar ela em um fundo escuro, por causa da iluminação, por causa da contraluz e do contorno que acaba se gerando na imagem.
Se a foto vai ser usada em um fundo claro, você precisa fotografar ela em um fundo claro. Nesse caso, a gente pegou uma imagem da internet com um fundo branco, então a gente vai ter que dar o nosso jeito aqui para colocar ela no fundo escuro, que vai ser o nosso exemplo de aplicação aqui, né? Claro e escuro. Mas nesse caso o resultado não vai ficar tão bom se eu tivesse fotografado no fundo escuro, ou num fundo neutro, como um fundo cinza, já ajuda bastante porque aí dá para usar claro e escuro, ok? Mas se você tem uma foto totalmente clara no fundo e isso está invadindo demais a imagem, essa imagem não serve. Você vai ter que procurar uma foto que tenha um fundo mais escuro para você utilizar em um fundo escuro. Deu para entender? Aqui então a gente tem algumas partes que precisam ser melhoradas. Voltando aqui, olha só, para a minha máscara, eu vou selecionar essas áreas aqui. Opa, deixa eu dar um ESC aqui. Selecionar essas áreas, prontinho. Para eu não ter que ficar selecionando uma coisa de cada vez, eu vou clicar aqui, olha só, nessa opção e escolher a opção Combine Shapes, tá bom? Isso vai fazer com que as minhas seleções sejam adicionadas. Olha só, ele mantém a anterior e eu vou criando uma nova aqui do lado, ok? Eu vou fazer aqui a minha seleção. Prontinho. E vou aqui para o outro lado, posso deixar aquela lá, né? Venho aqui para o outro lado e vou fazer a seleção aqui do outro lado. Prontinho, fechei ali, posso continuar aqui, por causa da opção Combine Shapes ali em cima. Prontinho, vou dar um Ctrl 0, vou dar um Ctrl Enter, e aí eu criei a seleção, olha, no Ctrl Enter, tá bom? Depois de criar a seleção, você pressiona o Alt Delete, nota isso, tá bom? A minha cor de primeiro plano aqui é o preto, olha, totalmente preto. Então, para eu pintar numa máscara, a gente sabe que quando a gente pinta de preto, a gente esconde, quando a gente pinta de branco, a gente mostra de novo, né? Então, como eu quero esconder essas áreas selecionadas e a minha cor de primeiro plano é preto, é só pressionar o Alt Delete que eu preencho essas áreas com preto. Ou seja, escondendo aqui na minha máscara. A máscara precisa estar selecionada. Eu vou dar um Ctrl D para retirar a seleção e venho aqui para esse outro cantinho aqui onde eu tenho o mesmo efeito. Prontinho. E aqui, olha, só um pouquinho aqui, só para dizer que eu tirei. Ctrl Enter, Alt Delete, Ctrl D. Olha só, eu tenho então aí a minha seleção completamente pronta. Eu vou esconder aqui o fundo, não vou nem tirar ele porque eu posso precisar depois para refinar. E vou dar um Ctrl S para salvar essa imagem em PSD, no formato padrão do Photoshop. Você não precisa converter para outro formato. Pode usar o formato do Photoshop mesmo sem problema. Eu vou colocar aqui editado. Tá bom? Vou deixar editado, já tenho aqui um edit que eu fiz para o teste, eu vou colocar editado e vou clicar em salvar e pronto, eu tenho a minha imagem então prontinha para eu levar lá para o meu documento do Illustrator. O que a gente vai fazer agora é criar o nosso documento aqui no Illustrator. Seleciona aqui no menu File, New, e aí a gente vai escolher uma predefinição para impressão no tamanho A4, ok? Eu não tenho aqui no Illustrator o tamanho A5, que é o que a gente vai usar. Mas escolhe o tamanho A4 e clica no Create aí, tá bom? Ele vai mostrar aqui, olha, em More Settings, né? Na verdade aqui em Advanced ele mostra aqui o perfil de cores para CMYK, resolução dos efeitos de 300 ppi e deixa do jeito que está. É só clicar em Create, pronto, a gente vai ter o nosso documento aí no Illustrator. Selecione a ferramenta prancheta aqui na caixa de ferramentas e a gente vai virar essa página na horizontal, na orientação paisagem. Em seguida, eu quero que essa minha prancheta tenha o tamanho A5. A gente tem aqui um tamanho A4. A gente sabe que o tamanho A5 é a metade de um A4. Então, o que a gente vai fazer? Aqui em cima, como a gente deitou a nossa página, a nossa prancheta horizontalmente, a gente vai usar aqui o tamanho da largura, olha só. Coloca a barrinha e o número 2. Ou seja, eu vou pegar a largura e vou dividir por 2, que vai dar exatamente, olha só, o tamanho A5. Beleza? Tranquilão? Bom, como eu criei meu documento sem sangria, a gente vai adicionar a sangria depois. Por que a sangria é importante para a gente aqui? Porque a gente tem um padrão, olha só, a gente vai ter, claro, na opção escura a gente vai ter o fundo escuro, mas a gente também tem um padrão aqui de alimentos, olha só, esses ícones, que acabam extrapolando aqui o nosso plano de fundo. Então a sangria é útil para que a gente tenha aí a sensação de continuidade, né? Quando eu fizer o corte vai pegar bem aqui e a gente não vai ter bordas brancas no nosso projeto, evitando aí uma falha. Então a gente vai adicionar a sangria, clicando aqui em File e em Document Setup, o arquivo configuração de documento. Modifique a sangria para 3 mm, mantendo aqui a correntinha habilitada. A sangria depende da gráfica, então se você vai imprimir uma gráfica específica, conversa com eles, olha, qual que é o tamanho da sangria? Eu utilizo entre 3 a 5, tá ótimo para mim, e vou clicar no OK.
Pronto, nosso documento já está preparado para começar a receber as informações. Antes, a gente vai definir aí as nossas linhas de grade. Você não percebeu aqui, porque eu não mostrei, é claro, mas eu utilizei uma grade, olha só, um grid, para que esse documento fosse criado, ok? Alguma referência aí para a gente posicionar os nossos elementos. Então aqui no nosso novo documento, a gente vai pegar a ferramenta retângulo, e aí olha só, eu vou desenhar um retângulo do tamanho da minha página. Prontinho. Em seguida, eu vou abrir o painel de transformação do Illustrator, o painel Transform, que você pode encontrar aqui no menu Window Transform. Se ele estiver pequenininho, é só clicar na setinha dupla aqui, olha, para expandir ele, ok? No painel Transform, eu vou diminuir essa forma 1 centímetro em cada um dos seus lados. Eu quero diminuir ela 1 centímetro em cima, 1 centímetro à direita, embaixo e à esquerda. Então você deve desmarcar a correntinha, posicione aqui o seu ponto de referência no meio, e aí você, aqui na largura e na altura, você coloca assim, menos 20, ou seja, menos 20 milímetros, que dá exatamente 10 milímetros de cada lado. Clicou aqui embaixo, menos 20, e vai dar na mesma. Olha só, eu diminuí então 1 centímetro de cada lado, cada um dos meus objetos. Em seguida, você vai clicar em Object, Path, o objeto, caminho, ou forma, se eu não me engano, objeto, forma, e aqui você seleciona a opção Split into Grid, dividir em grade. Eu utilizei lá no meu projeto uma grade 8x8, marca aqui o Preview, coloca aqui 8x8, prontinho, a gente vai ter esse ponto de referência, tá bom? Mantenha aqui o Gutter zerado, para você não ter nenhum espaço entre os seus retângulos, né? Prontinho, aí clica no OK, e é isso. O que a gente vai fazer agora é clicar com o botão direito e selecionar a opção Make Guides para transformar essa nossa grade em linhas guias. Se não aparecer a opção Make Guides, é só clicar aqui em View, Guides, e você tem aqui a opção Make Guides, aqui com objetos selecionados, é claro. Em seguida, eu vou mudar o nome dessa camada onde eu criei essa grade para guias, ou grade mesmo, coloca aqui grade, e aí eu vou adicionar uma nova camada embaixo dela, que eu vou chamar de fundo. Eu estou usando o painel Layers aqui do Illustrator, beleza? Na camada fundo, eu vou colocar os elementos de fundo do meu projeto. Deixa eu bloquear aqui, olha, a camada de grade você bloqueia aqui no cadeadinho, tá bom? Olha só, você não consegue selecionar. Você pode utilizar o recurso de linha guia do Illustrator? Pode. Eu prefiro usar aqui nas camadas, porque depois dá para movimentar. Quando eu duplicar a prancheta de desenho, as grades vão junto, então facilita o meu trabalho. Bom, aqui no fundo, então, a gente vai criar o nosso elemento de fundo. Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo. Eu vou desenhar um retângulo que pega desde a sangria, tá? Toda a sangria, e a gente vai ter um retângulo com o preenchimento branco e o contorno preto. E vou remover o contorno, vou deixar o preenchimento branco por enquanto. Você vai abrir aí no seu computador aquele padrão de alimentos e vai copiar ele no Ctrl+C, trazer ele para cá para o seu documento e vai colar ele no Ctrl+V. Olha só, a gente vai ter isso aqui, ok? Antes de continuar, eu vou logo dar um Ctrl+S para salvar aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui com um nome diferente, para eu saber que é o do vídeo. Vídeo Fly Divulgação para Lanchonete. Você pode colocar o nome que você quiser, só para garantir, porque o Illustrator também tem dessas de travar quando você está fazendo muitas operações. Principalmente eu que estou gravando enquanto estou falando, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu padrão aqui de alimentos, vou diminuir ele até ele ficar mais ou menos do tamanho da largura aqui da minha página, mais ou menos aqui. Opa, peraí, colocar mais ou menos aqui, aumentar ele um pouquinho mais e pronto. Eu quero colocar esse meu padrão de alimentos dentro aqui do meu retângulo de fundo, utilizando o recurso que a gente chama de Clipping Mask, ou Power Clip se você vem do CorelDRAW. Para fazer isso, eu vou selecionar aqui o meu padrão de alimentos, segurar o Ctrl e o Shift e pressionar o acento agudo no Illustrator. É interessante comentar aqui, tá, que esses atalhos de teclado do Illustrator eles mudam de acordo com o idioma do seu teclado. Então, pressionar o Ctrl, Shift e o acento agudo faz com que o objeto vá para trás, tá bom? Se você pressionar o Ctrl, Shift e o colchete abrindo, né, ele vem para frente. Se você usa notebook ou um teclado em inglês, esses atalhos podem mudar, mas aí você pode simplesmente vir aqui no painel de camadas e mudar a ordem manualmente, para cima, para baixo. O importante é que o nosso padrão esteja embaixo do retângulo. Seleciona os dois e aí você vai pressionar o Ctrl e o número 7 no seu teclado, para que você adicione isso como um Clipping Mask. Você observa, olha só, que as áreas que ultrapassam aqui o nosso fundo ficam delimitadas pelo nosso retângulo. Em seguida, eu vou posicionar aqui o meu cursor sobre qualquer um desses itens aqui do meu padrão e dar 2 cliques
para entrar na edição do Clipping Mask. Observa que ele mostra uma barrazinha aqui em cima, indicando, olha, você está editando um clipe de grupo. Depois eu vou dar mais 2 cliques para entrar novamente agora na edição do grupo, ou seja, o grupo de objetos que eu tenho aqui disponível. E aí eu vou apagar alguns desses elementos, simplesmente clicando e arrastando, olha só. Eu não quero todos eles, tá? Eu quero só uma parte, então eu vou apagar algum desses elementos aqui da minha composição. Prontinho. Terminando, é só dar 2 cliques do lado de fora e pronto, você vai ter isso aqui. Para garantir que os seus elementos estejam centralizados no meio da nossa prancheta, eu vou dar 2 cliques, dar mais 2 cliques, selecionar todo mundo e agrupar no Ctrl G. E aí eu vou pegar aqui, olha só, o painel de alinhamento. Se ele tiver diminuído, você pode aumentar. E aí você coloca aqui para alinhar a prancheta de desenho. E aí você alinha no centro horizontal. Opa, peraí. Selecionar, agrupar, centro horizontal. Já está agrupado, né? Deixa eu pegar aqui. Prontinho. Seleciono, centro horizontal e centro vertical. Tá bom? Eu só dei 2 cliques aqui fora. E dei 2 cliques uma vez só porque eles já são um grupo. Então, se eu der 2 cliques de novo, eu entro na edição do grupo. Prontinho. Vou dar 2 cliques aqui fora. E é isso. Eu tenho aqui os meus elementos exatamente no meio do meu projeto. Vou dar mais 2 cliques, selecionar e vou pintar esses elementos com cinza bem clarinho. Pode ser esse segundo, esse primeiro cinza aqui, eu acho que tá bom. Tá ótimo. E aí você vai dar 2 cliques fora para sair da edição do Clipping Mask. Pronto. A gente já pode trazer agora a nossa imagem. Então aqui na minha pastinha, eu vou pegar a minha imagem editado e arrastar ela, olha só, o arquivo em PSD mesmo eu arrasto para dentro do Illustrator. E olha só que da hora, ok? Quando você arrasta uma imagem do Photoshop para dentro do Illustrator, essa imagem ela é inserida como um link, ou seja, ela fica diretamente vinculada com o arquivo em Photoshop. Enquanto essa imagem estiver como um link, o arquivo em Photoshop influencia nela. Se eu fizer qualquer modificação, por exemplo, colocar uma camada de ajuste aqui, de Hue Saturation, cadê Hue Saturation, e colocar essa imagem em preto e branco, vou dar um Ctrl S para salvar. Salvei, olha o que acontece aqui no Illustrator, ele pergunta, opa, a sua imagem foi modificada, quer atualizar? Quero sim. Olha o que acontece, a imagem fica preto e branco também. Ah, não quero mais, eu quero ela colorida de novo, posso só esconder aqui, dar um Ctrl S, no Illustrator ele vai avisar de novo, opa, a imagem foi atualizada. Deixa só ele se lembrar aqui, né? Olha só. Yes! Se ele não mostrar o aviso de atualização, é só você abrir aqui no menu Window o painel de links, tá bom? A partir do painel de links, você pode clicar aqui no link da imagem e selecionar aqui o botão para atualizar, ele já atualiza automaticamente, beleza? Então, enquanto essa imagem estiver como um link, ela fica vinculada à imagem original. E é claro, se você precisar mandar o arquivo em Illustrator para alguém editar em outro lugar, você também vai ter que mandar o arquivo da imagem junto, o arquivo em PSD, porque ela é um link. Se você quiser que essa imagem seja incorporada ao arquivo, ou seja, que ela seja inserida definitivamente ao arquivo e perca essa ligação de link, é só você clicar aqui em cima, olha só, na opção Embed. Aí a imagem vai ser inserida no seu projeto propriamente dito, tá bom? Ela vai ser incorporada, vai perder o vínculo com o link e você pode mandar só o arquivo do Illustrator para onde você quiser sem problema nenhum. Mas, como a gente é um bom editor, né, a gente trabalha sempre com as melhores técnicas de edição não destrutiva, vamos deixar como um link. No final a gente vai finalizar um PDF. Vou diminuir aqui segurando o Shift e o Alt, colocar ele aqui no meio, mais ou menos aqui. Deixa eu ver qual foi o tamanho que eu usei aqui no meu antigo. Olha só, então eu utilizei exatamente o espaço dentro do meu grid, alguns módulos, deixando um módulo de distância aqui, tá bom? Então a gente pode diminuir um pouquinho mais, deixando ele um pouquinho mais para dentro desse módulo aqui, deixando o módulo de distância. Esse aqui é o nosso espaço. Em seguida, eu adicionei o texto principal, que foi o texto Super Burger, que é o texto de chamada aí do nosso flyer, tá bom? E como é que eu fiz isso? Eu peguei aqui a ferramenta de texto no T e cliquei na tela para digitar a palavra super. Dei um ESC para cancelar, depois pressionei o T de novo e cliquei aqui para digitar burger, ok? Dei um ESC para sair da edição. E aí eu precisei encontrar uma fonte legal que chamasse bastante atenção para esse projeto. E como é que eu fiz isso? Utilizando o menu de fontes aqui do Illustrator, a gente tem acesso a todas as fontes aqui do nosso documento. Mas procurando nas fontes padrão do Windows, não achei nenhuma bacana. Então o que foi que eu decidi fazer? Adicionar fontes a partir do Typekit, que é o serviço de fontes da Adobe. Se você assina a Creative Cloud, você tem acesso ao Typekit, que permite adicionar fontes nos seus aplicativos, né, de maneira dinâmica e
e o melhor de tudo que é grátis, né? Se você já tem aí uma assinatura na Creative Cloud. Clicando no ícone do Typekit lá, você vai ser direcionado ao site do Typekit. Eu já estou logado aqui na minha conta da Adobe. E aí o que você faz aqui é utilizar o campo aqui do lado, tá? Olha, dos filtros. Clica aqui em Show Filters. E você vai ter acesso aos filtros que permitem localizar as imagens, as fontes de acordo com as configurações. O que eu queria aqui? Eu queria uma fonte sem serifa, com que possuísse uma formatação bem larga, bem grossa, tá bom? Aqui com um contraste bem específico, né? Um contraste comum, um contraste uniforme, aliás. E aí a gente tem aqui algumas outras configurações que você pode ou não selecionar a seu critério. Maiúscula e minúscula, formatação do número e assim por diante, tá bom? Então eu fiz aí essas marcações, deixa eu ver aqui, mono, não, deixa eu ver aqui, decorativo, não. Eu fiz aí a pesquisa, fui procurando, eu não sei muito bem o que foi que eu marquei aqui para me encontrar a minha fonte que eu utilizei, mas foi basicamente isso, tá bom? Pesquisando aqui, e aí eu encontrei uma fonte que se chama, qual que é o nome da fonte? A fonte se chama Museu, olha só. Eu vou digitar aqui diretamente, você pode procurar aí. Museu. Opa, não, aqui é o exemplo, né? Museu. E olha só, eu encontrei essa fonte aqui, que é show de bola, a fonte Museu, que tem esse formatinho aí. Na verdade, eu acho que eu sei qual é a grande sacada aqui, né? É que ela é uma fonte Silab, olha só. É isso aqui. Aqui, ó, Museu Silab. Então, ela é uma fonte Silab Serif. E aí você tem esse efeito aqui. E aí, a partir da fonte Museu, cadê? Museu. Acho que foi essa aqui. Tem a Roboto também, que é legal. Você tem vários pesos de fonte. Olha só, ela tem várias derivações aí, da mais fina até a mais grossa. Então, é a fonte ideal para eu utilizar nesse projeto. E aí, é só clicar aqui em Sync All, que ele vai automaticamente sincronizar essas fontes com a sua Creative Cloud, com o seu computador. Então eu já estou com a Creative Cloud aberta aqui, tá bom? Já está logada, está aberta, é só deixar ela logada no computador. Quando eu clicar em Sync All, ele vai fazer a sincronização e aí ela vai ficar disponível aqui dentro do Illustrator. Aí é só você clicar aqui no ordenador no selecionador de fontes e você marca aqui a opção para mostrar apenas as fontes do Typekit. E você vai ter acesso a apenas as fontes que você já sincronizou. E é isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Vou selecionar esses dois textos, clicar aqui em cima, marcar aqui para mostrar só as fontes do Typekit e vou procurar a fonte Museu que está bem aqui. Em seguida, eu vou formatar esse carinha aqui de cima com um 100 itálico, ou seja, o menor peso é o 100, que vai deixar ela fininha, e o maior peso aqui é o 900, olha só. Então eu vou deixar desse jeito. Pronto, fazendo isso, eu cometi uma gafe tremenda aqui, tá? Porque esses elementos aqui, o hambúrguer e os textos, eles vão ficar em uma camada separada. Então faz o seguinte, seleciona o hambúrguer e os textos segurando o Shift, recorta no Ctrl X, tá bom? Eu vou criar uma nova camada aqui que eu vou chamar de projeto. Eu vou bloquear a camada de fundo e vou colocar esses elementos aqui na camada projeto no Ctrl F. Pronto, para colar na frente. Ctrl F e cola na frente. Então eu tenho a camada de fundo bloqueada, a camada de grade bloqueada e vou trabalhar apenas aqui na camada projeto. Eu acho que eu utilizei letra maiúscula, foi. Então vamos colocar aqui em letra maiúscula. Burger. Prontinho. E aí é só você aumentar até você ter aí uma letra bem grandona. Eu utilizei um espaço um pouco maior, até mais ou menos a metade aqui do segundo módulo, né? Prontinho. E aí eu posicionei mais ou menos aqui. Então esse aqui é o espaço que eu vou utilizar para a minha imagem e para o meu texto, tá bom? Mais ou menos aqui, assim, olha só. Então você vê que eu tenho esse espaço aqui, olha só, para a minha imagem, para o meu texto principal. E o que eu vou fazer, como o meu hambúrguer não tem fundo, eu vou expandir aqui a camada do projeto e o textinho burger eu vou colocar ele embaixo da minha camada da imagem. E olha só como vai ficar legal. Show de bola, né? E aí aqui no Super eu aumento, faço aqui os ajustes que eu achar conveniente, vou colocar um tamanho aqui de 3 módulos, ok? Colocar ele centralizado em seguida, é só centralizar aqui, a mesma coisa o burger, centralizo, lembrando que ele está centralizando pela prancheta de desenho, e coloca esse carinha aqui em cima, e a gente já pode pintar ele com uma cor diferente, eu vou utilizar aqui um laranja, vai ficar bonitão aí, olha só que da hora, vou dar um Ctrl 0 para ver de longe, você pode esconder aqui a camada de grade, tá ficando bonito. Vamos fazer um logotipo aqui bem genérico, vamos lá, vou pegar aqui a ferramenta Elipse,
e vou desenhar um círculo perfeito segurando o Shift e o Alt. Em seguida, eu vou tirar o preenchimento, clicando nessa opção, e colocar um contorno preto. Olha só. E aí eu vou achatar essa minha elipse, deixando ela mais oval. Mais ou menos assim. Prontinho. Ok? Deixa eu dar um zoom aqui. E aí eu vou rotacionar essa elipse, colocando meu cursor aqui do ladinho e girar ela um pouquinho aqui. Mais ou menos assim, acho que tá bom. O que a gente vai fazer agora é pegar a ferramenta de seleção direta, que é essa branquinha aqui. Vou selecionar esse nó aqui da minha elipse e vou clicar nessa tesourinha aqui para separar o nó. Depois a mesma coisa do outro lado, clico na tesourinha e olha aí o resultado, eu tenho duas formas separadas. Olha aí. Depois vou selecionar as duas formas e abrir aqui no Illustrator o meu painel de pincéis e aplicar esse pincel aqui, olha, Crackle Feather, ou Charcoal Feather. Selecionando ele, você vai ter esse efeito aqui. Depois, é só você diminuir aqui para algo como 0.25, 0.5. 0.5 tá legal. Vou até aumentar aqui um pouquinho mais, para deixar ele mais interessante, né? Prontinho. E aí, utilizando essa fonte aqui, eu vou até arrastar com o Alt, que é mais rápido, né? A gente coloca aqui lanches. Lanches, prontinho. Vou diminuir. Mais ou menos aqui, vou colocar ela em 700 aqui, prontinho. E aí eu vou duplicar novamente, segurando o Alt e arrastando para baixo. E a gente coloca aqui rápidos. Opa! Lanches rápidos, olha só que da hora. Deixa eu ver o que eu fiz aqui no anterior. Foi mais ou menos isso, né? Lanches rápidos. Prontinho. E aqui ficou bem maior. Pronto, eu posso depois mudar aqui para alinhar pela seleção e centralizar esses dois. Colocar aqui em cima e girar eles um pouquinho também. Lanches rápidos. Olha só. É isso aí. Deixa eu ver qual foi a fonte que eu usei aqui. Cuisine. Olha só o nome da fonte, que legal. Então selecione aqui. Digitar aqui Cuisine. Pronto, lanches rápidos. Essa aqui, se eu não me engano, é do Typekit também. Só procurar no Typekit Cuisine. E aí eu vou afastar isso aqui, olha só, colocar um pouquinho mais longe. Esse aqui também um pouquinho mais longe. E utilizando aqui a ferramenta caneta, eu vou pegar aqui a ferramenta caneta, olha só. Na ferramenta caneta eu vou utilizar a opção Add Anchor Point, que é para adicionar um novo nó aqui e um novo nó aqui nessas minhas formas. E utilizando aqui a ferramenta seleção direta, eu apago os nós finais aqui, olha, para deixar eles mais ajustados. Prontinho, vai ficar mais ou menos assim. Olha só, aqui é tudo preto. Ficou legal laranja, né? Mas vou deixar preto. E é isso aí. Você pode ainda diminuir mais aqui se achar mais interessante. Enfim, você pode mexer aí do jeito que você quiser. Acho que ficou legal. Só selecionar e agrupar no Ctrl G. A gente tem o nosso logotipo, colocando ele ali em cima, centralizado. E olha aí que da hora que tá ficando. Pode esconder aqui as guias. Tá ficando bonitão, tá ficando legal, interessante. Pronto, fazendo isso, agora a gente vai partir para as nossas linhas de texto aqui embaixo, ok? Utilizando a mesma fonte aqui de cima, pressionar o T, vou clicar aqui na minha guia e eu vou pegar o texto aqui porque eu vou economizar tempo, tá bom? Para não ficar muito grande o meu vídeo. Vou selecionar e colar aqui hambúrguer suculento com batata frita e suco grátis, olha só que legal, né? Eu vou posicionar ele no centro aqui dessa linha, na verdade, desses módulos aqui embaixo. No centro eu utilizei aqui a fonte Museu 700, aqui é a espessura dela, né, 700, com tamanho 15. E olha aí, mais ou menos aqui, interessante. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o preço, tá bom? Eu vou duplicar aqui para economizar tempo, vou colocar aqui o preço 14, separado, e eu vou aumentar esse texto de boaça aqui, colocando ele bem grandão aqui. Vou até colocar ele do tamanho do módulo. Ok. Mais ou menos assim. E aí, duplicando esse texto com o Alt, eu vou dar 2 cliques aqui e colocar o R cifrão. Ok? E aí eu posso diminuir ele bastante para colocar ele pequenininho aqui no cantinho. Olha, pode até ficar diferente, não tem problema. Da nossa referência ali. E aí, com o Alt, eu vou arrastar aqui para o lado. Nesse caso, segurando o Alt para arrastar. E depois o Shift para manter ele em linha reta. E aqui eu coloco 90. Olha aí que show de bola. Deixa eu ver como é que ficou aqui, laranja, né? Então aqui a gente seleciona esse texto. Vou colocar aqui a formatação mais grossa, que é o 900. E eu coloco eles aqui com a cor laranja que eu utilizei aqui no meu projeto. Vou arrastar mais para cá.
Prontinho. Ok, R$14,90. E olha só. Pronto, eu vou selecionar todo mundo e colocar eles aqui na extremidade direita. Olha só, dentro dos limites aqui das minhas grades. E olha aí o resultado que da hora que tá ficando antes, ou sem as guias, né? Com as guias. Bom, aqui embaixo a gente vai desenhar um traço, pegando aqui a ferramenta caneta. Clica aqui no comecinho da sua grade, segura o Shift depois e dá um clique aqui no final. E aí você vai ter uma linha. Tira o preenchimento dessa linha e coloca o contorno dela aqui preto, prontinho. E aqui no menu de pincéis, você aplica o mesmo pincel que você colocou lá em cima, com uma espessura menor também, algo como 0.5, acho que está interessante, tá? Pega aqui a ferramenta seleção. E aqui embaixo a gente vai colocar as informações de texto, como por exemplo aqui as informações do site, e aqui não tem segredo nenhum, é só uma caixa de texto com o texto com formatação diferente, tá bom? Aqui em cima, por exemplo, visite nosso site, conheça nosso cardápio completo. Eu utilizei a fonte museu com espessura 500 no tamanho 8 e o site eu coloquei no tamanho 12 e pintei de laranja. E a mesma coisa aqui no Delivery Informações, é só uma caixa de texto com o textinho aqui do lado. É mais ou menos a mesma configuração aqui do lado, tá? Na verdade é a mesma. Tamanho 8 e aqui tamanho 12. 8 e 12. Seguindo as cores que a gente tem aqui disponíveis. Pronto. Aí é só você posicionar esse traçado aqui no meio aqui da sua grade, mais ou menos aqui, para ter um espaçamento semelhante entre os elementos aqui. E pronto, você tem aí o seu flyer de divulgação de lanchonete prontinho. Não é difícil. É um processo muito simples para esse resultado, é um resultado simples, mas um resultado muito bacana, muito elegante, né? Um resultado quase que minimalista, apesar de a gente ter um fundo legal. E aí a gente vai criar a nossa variação escura para o nosso cardápio. O que a gente faz? Certifique-se de que todas as camadas estão desbloqueadas, tá bom? Então a gente tem aqui, olha, tudo desbloqueado. E aí aqui no painel de Artboard você clica e arrasta para duplicar a sua prancheta de desenho, olha só. Eu vou selecionar aqui a ferramenta prancheta e vou deixar eles um pouquinho mais longe um do outro. Prontinho. E aí, fazendo essa duplicação, você tem exatamente o mesmo resultado aqui do lado, ok? Tudo nas mesmas camadas, mas em pranchetas separadas. Eu vou colocar aqui hambúrguer claro e aqui do ladinho hambúrguer escuro. E aí, no hambúrguer escuro, a gente vai fazer uma variação aqui de fundo diferente. Lembra que a gente tem um retângulo aqui no fundo que tem os nossos elementos em Clipping Mask? A gente vai pintar esse retângulo com uma cor diferente. Então, mas para fazer isso, se eu simplesmente selecionar aqui e pintar ele com uma cor, eu mudo a cor também do Clipping Mask. E não é isso que eu quero. Então, o que você vai fazer? Você vai dar 2 cliques aqui, olha, na borda do retângulo. Dá 2 cliques e aí você pode selecionar só o retângulo para preencher só ele, sem preencher o Clipping Mask. Quando você entra na edição do Clip Group, você pode selecionar os elementos individualmente. Então, clicando no retângulo, você vai abrir aqui o painel de gradiente e vai clicar aqui, olha, para preencher com um gradiente esse objeto. Em seguida, você vai clicar aqui na opção para mudar ele para radial. E aqui onde está branco, você vai dar 2 cliques. E aqui você vai mudar, tá? Vai estar aqui em cima, tá bom? Você muda aqui para baixo, para você pegar aí a sua configuração de amostras de cor do Illustrator. Pronto, fazendo isso, você já tem um gradiente legal aí para o seu fundo. Tudo que você precisa fazer agora é selecionar aqui, olha só, esses elementos de fundo, deixa eu dar 2 cliques aqui, selecionar eles, e pintar eles com um cinza mais escuro. Pode ser esse aqui, por exemplo, olha só. Ah, ficou legal, ok? Certifique-se de que o seu gradiente aqui, olha, do seu elemento, é um gradiente de preto para cinza, tá? Então clica aqui e vê se ele está preto aqui, preto de semic, tá bom? Não vai colocar preto composto. E aqui do ladinho um cinza semic também. Pronto, fazendo isso, é só dar 2 cliques fora. E olha só, a gente vai ter esse resultado aqui. Calma que a gente vai fazer as modificações agora. Tudo que tiver preto, você muda para branco, tá bom? Então muda aqui para branco. Opa, deixa eu desagrupar aqui o logotipo, porque aqui tem contorno e tem preenchimento. Então o texto aqui vai ficar branco e o contorno vai ficar branco. Aqui a palavra burger vai ficar branco. Opa, peraí, preenchimento, branco. E o super vai ficar esse amarelo mais escuro aqui, olha só. Pode ser até um amarelo mais claro. O amarelo mais claro ficou mais legal, que é a mesma coisa. Prontinho. Amarelão. E aqui branco. E olha só o resultado, ok?
Bom, então você tem isso aqui. Para ficar mais interessante, como aqui o fundo é escuro, a gente não vai precisar do que eu vou colocar agora. Mas aqui no branco, se você quiser, você pode colocar uma sombra embaixo do seu hambúrguer. Como é que você pode fazer isso? Pega aqui a ferramenta elipse e desenhe uma sombra aqui embaixo do seu hambúrguer. Uma elipse mais ou menos desse tamanho, tá? Como o hambúrguer está visto mais ou menos de cima, você coloca uma elipse mais ou menos assim. Pinta essa elipse de preto. E aí aqui no painel de camadas, você posiciona ela embaixo aqui da imagem do hambúrguer. Tem que arrastar mais para baixo ainda. Embaixo da imagem do hambúrguer. Olha só, ela vai ficar ali embaixo. Depois de fazer isso, clica aqui no menu, deixa eu colocar ela centralizada, né? Clique no menu Filter, ou melhor, Effect, e aqui em Stylize, você seleciona a opção, cadê? A opção Feather, para adicionar suavidade ao seu objeto. E aqui em Feather você marca o Preview, e eu estou utilizando algo aqui como 7 milímetros de raio. É só clicar no OK e pronto, você vai ter um feeder ali embaixo. E olha só que da hora. Você tem tipo uma sombra, né? Deixa eu selecionar aqui, colocar ela mais para baixo. Você tem uma sombra aí no seu hambúrguer, pelo menos na parte branca. Na parte preta não precisa, porque é um fundo bem escurão, não vai precisar. E olha só que show de bola o resultado. Depois disso, meu amigo, salva aí no Ctrl S e você vai fazer o seguinte. Clica aqui no menu File e seleciona a opção Save as a Copy, para salvar uma cópia sem fechar o original. Save as a Copy. Seleciona aqui o padrão PDF do Illustrator, PDF. Clique em Salvar. E aqui nas predefinições, seleciona aqui High Quality Print, impressão de alta qualidade. Pode escolher PDF X1A? Pode, mas o High Quality Print também atende aqui e não vai criar aquele fatiamento chato do X1A. Clica aqui em Save PDF e pronto. Deixa eu pegar aqui o arquivo para você ver. Deixa eu abrir aqui o PDF, aqui na minha outra pasta, na minha outra janela. Deixa eu só achar ele aqui, tá? Prontinho. E olha aí o nosso flyer em PDF, ok? Nesse caso aqui, a gente tem o flyer sem a sangria. Se você quiser salvar com a sangria, você faz o seguinte. Clica aqui em File Save as a Copy. Por que eu estou clicando Save as a Copy? Para salvar uma cópia em PDF. Se eu der um Ctrl Shift S para salvar como, eu salvo em PDF e o PDF acaba ficando aberto, que acaba gerando muita confusão na hora da edição. Então, salva uma cópia em PDF, dá um salvar por cima. E aqui no padrão High Quality Print, você clica aqui em Marks and Bleeds, marca aqui o Trim Marks para adicionar a marca de corte e marca a opção Use Document Bleed Settings para usar as configurações de sangria do documento. Clica em Save PDF, deixa eu dar um tempinho para ele salvar. Prontinho, e olha aí o resultado. A gente vai ter o nosso projeto prontinho para ser enviado para impressão, já com a marquinha de corte e com a configuração de sangria, que vai permitir que o objeto seja cortado sem deixar fundo branco e sem deixar linhas brancas na lateral, ok? Bom, é isso o que a gente tem para hoje. Se você quiser ter acesso a esse arquivo aqui, o link para download está disponível aqui na descrição, tá bom? Lembrando que se você quiser ter acesso a todas as variações do projeto, ou seja, o hambúrguer, deixa eu abrir aqui o outro PDF que eu fiz, quiser ter acesso à opção do hambúrguer, do suco, olha só, e da salada, que é isso aqui, salada, hambúrguer e suco, ok? Você precisa adquirir o Freelancer Toolkit, ou adquirir a coleção de flyers também que vai estar disponível lá na loja. Se quiser só os flyers, pode comprar só os flyers também lá na loja, links aí na descrição, tá bom? Então a gente termina por aqui o nosso flyer para divulgação de uma lanchonete. E aí você pode variar isso para qualquer outro resultado. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no Clube do Design caso você ainda não faça parte. Um forte abraço, tchau, tchau.